Lá vou eu arrumar problema aqui, né? A meta é o quê? Se fuder, né? Então, tamo fudido. Fala, moçada, beleza? Ó, polêmicas vazias na área, convidando você o quê? A se expor aqui junto comigo, né? Não vamos cair no buraco sozinho. Então eu convido você aí comigo, se quiser dar aquele like, dá, se não quiser também não dá. Se for inscrito, bom, se não for também, dane-se. Mas o que importa é você assistir o quê? O meu fim, que é o que pode ser esse programa aqui. E vamos lá, vamos criar uma tarja para deixar claro aqui que esta comparação, este programa é Gabigol ou Cano? Quem jogou mais bola na Libertadores? Você deixa bem claro assim. A comparação é no recorte Libertadores 2019 contra 2023. Quem jogou mais bola? Quem foi mais importante? Quem foi mais relevante? Quem foi melhor? Gabigol ou Cano na Libertadores? Eu tenho que deixar bem, que é para não dar nem tempo do maldoso fazer o corte, né? Então toda vez eu vou falar na Libertadores, na Libertadores, na Libertadores, na Libertadores, que é para você entender que é onde? Na Libertadores. A comparação é qual, Batista? É na Libertadores. Perfeito. Então, 2019 versus 2023. Gabigol na Libertadores de 2019. 12 jogos, 9 gols, 1 assistência. Frequência de gols a cada 113 minutos. Ótima frequência. Chutes certos, 1,8 por jogo. Muito bom também. Conversão de gols. E é diferente de conversão de chances claras, que eu vou chegar já lá. Conversão de gols, 21%. Conversão de chances claras, 38%. Grandes chances perdidas, 12%. Ações com bola por jogo, 34,8%. Participava legal. E aí, vamos na comparação com o Germancano, que também jogou 12 jogos. Só que fez 13 gols. O Gabigol fez 9. 2 assistências contra uma do Gabigol. Frequência de gols a cada 83 minutos. E não é participação em gol, aqui é frequência de gol. Na frequência de participação de gol, como tem assistência, você vai ter uma diminuição, tanto do Gabigol quanto do Cano. Chutes certos, 2,4 por jogo, mais que o Gabigol, né? Um pouquinho menos que o dobro. Conversão, 25%. Contra 21. E conversão de chances claras é o que é assustador. O Cano converteu 77% das chances claras, contra 38% do Gabigol. Grandes chances perdidas, 3. O Gabigol perdeu 12 e ele perdeu 3. Acho que aqui é a grande diferença dos dois, né? O Cano é um cara que perde menos gols do que o Gabriel. 30,3 ações com bola por jogo em média. Então, os dois participando ali relativamente números parecidos, o Gabigol participando um pouco mais. O Gabigol tinha mais participação no jogo, até porque o time do Flamengo tinha um volume muito grande de ação ofensiva, principalmente a partir do mata-mata, porque lembremos, o Fluminense do Cano, ele foi de um treinador só do começo ao fim, Fernando Diniz. O Flamengo do Gabriel em 2019 tem uma ruptura. Uma coisa é o Flamengo do Abel, a outra coisa é o Flamengo do Jorge Jesus. O que ficou marcado na cabeça das pessoas é o Flamengo do mata-mata, que é o Flamengo do Jorge Jesus, e que tem muito do Gabigol, né? Gols importantes, gols decisivos e 2 gols à final, que é um negócio épico e histórico e dificilmente igualado tão cedo. Mas o Gabigol, ele tinha mais passes certos, até porque, repito, era um time que errava menos, passes no terço final, ou seja, no campo do adversário, e uma interação com o Bruno Henrique que tornava a dupla muito poderosa. O Gabigol fez 9 gols, 4 desses gols vieram de assistência direta do Bruno Henrique. E o gol de empate na final é de uma pré-assistência do Bruno Henrique, né? Ele acha o Arrascaeta, que acha o Gabigol para fazer 1-1 e minutos depois fazer o 2-1. Seguindo na avaliação aqui, lembrando que naquela Libertadores o melhor jogador eleito não foi o Gabigol, tá? O craque daquela Libertadores foi Bruno Henrique. Uma coisa é o Rei da América, que é do jornal É o País. A outra coisa é o eleito pela competição. O eleito pela competição foi o Bruno Henrique, não foi o Gabriel. O Cano, ele ajuda mais sem bola e todos os índices defensivos do Cano são superiores ao do Gabigol, todos. Preenche mais o campo e isso tá claro na fotografia do mapa de ação de 2023 contra o de 2019 na Libertadores. E tem uma maior variação nos gols. Se você pegar e tem no YouTube fácil, tá? Todos os gols do Gabriel na Libertadores, todos os gols do Cano na Libertadores, de 23 contra 19, você vai ver uma variação maior de gols do Cano. Por exemplo, todos os gols do Gabriel foram com a perna esquerda. O Cano fez 10 gols com a perna direita, 3 gols com a perna esquerda, mas com movimentações diferentes. O Gabriel, dos 9 gols, tem 2 de pênalti. O Cano, todos foram com bola rolando. Todos. Ele fez os 13 gols com a bola rolando. E a primeira fase do Gabriel, ela é bem discreta. A primeira fase do Cano, ela é mais decisiva que a do Gabriel. Verdade, você tem uma ruptura com a chegada do Jorge Jesus e o time vira outro a partir do mata-mata, até porque chegam peças que não estavam na primeira fase, né? O Flamengo ganha o Rafinha,
Felipe Luiz, o Gerson. Então o time é outra coisa. Uma coisa é o Flamengo da primeira fase, outra coisa é o Flamengo do mata-mata, que é o grande Flamengo, né? A fotografia do Flamengo de 19 que se tem é o do mata-mata da Libertadores, não é o da primeira fase. O Fluminense é diferente, ele teve uma constância muito maior. Mas o que é incrível é, claramente, o Flamengo de 19 é um time mais marcante, isso não está em discussão. Mas os índices dos dois na Libertadores, eles são muito parecidos. Em termos de dominância, de controle, de passe, de posse, de criação de chances, de finalização, é incrível. Inclusive em quantidade de gols marcados, assim, a gente tem 24-24. Para quem olha para o Flamengo de 19 como um ataque avassalador, o Fluminense fez a mesma quantidade de gols, com uma diferença. Você teve o Gabigol fazendo 9 de 24 e o Cano fazendo 13 de 24. Então, assim, há uma canalização muito maior em um só jogador no Fluminense e um senso de parceria menos perceptível. O Gabriel tem o Arrascaeta e o Bruno Henrique claramente como parceiros, que inclusive chegaram a dividir protagonismo. Mas você tem um trio e um quarteto, né? Porque tem a presença do Everton Ribeiro. O Fluminense, isso já é mais difícil, porque no final das contas o John Kennedy aparece como um grande nome, mas mais na reta final, né? Ele não foi um titular durante boa parte do tempo. O Ganso, ele foi bem menos decisivo. O Keno, a mesma coisa. Tem o Arias. Mas o senso de ataque poderoso do Flamengo, ele é muito mais aguçado do que o do Fluminense, que fica muito na figura do Germancano. E aí a gente vai olhar aqui os gols do Gabigol e os gols do Cano. O Gabigol, ele faz um gol contra o San José, numa vitória por 1-0, no momento de 1-0, então decisivo. Ele faz um gol contra a LDU, também muito importante. Isso, na primeira fase, foram só esses dois gols, contra o San José e contra a LDU. E aí vem o mata-mata, em que ele faz gols nas oitavas, nas quartas, na semi e na final. E uma curiosidade, o Gabriel faz esses gols sempre nos jogos da volta. Os gols com o Emelec é no jogo da volta, o gol com o Inter no jogo da volta, os gols no Grêmio no jogo da volta. E os gols do River, que não precisa lembrar aqui, que é uma parada épica, um dos grandes momentos da história da Libertadores. Mas vamos lá, com o Emelec, ele faz os dois gols, a vitória por 2-0, o Flamengo se classifica nos pênaltis. O Flamengo era favorito contra o Emelec, mas tinha feito muita bobagem no jogo da ida e se complicou na volta. E o Gabriel meio que ajuda a resolver, né? Faz um gol de pênalti, depois um gol de chapada, resolvendo a situação pro Flamengo, indo pros pênaltis e se classificando. Contra o Inter, o Flamengo vence o primeiro jogo por 2-0 e no momento em que ele empata o jogo, ali faltando mais ou menos 6 minutos para acabar, o Inter tava dando um calorzinho. Se o Inter faz 2-0, você ia ter pênaltis ali e o Gabriel resolve. A jogada ela é muito do Arrascaeta com o Bruno Henrique e ele meio que finaliza a jogada, mas é um gol super importante. Contra o Grêmio, o Flamengo faz um excelente primeiro jogo e não vence. E no Maracanã faz os 5-0. Os dois gols do Gabriel, eles são gols em que o placar o Flamengo já estava na frente e o Flamengo era claramente superior. Então, assim, eu nem coloco os dois gols aqui como dois gols super decisivos, mas são dois gols importantes que ajudam a abrir um placar que seria a vitória mais emblemática e mais simbólica daquele Flamengo do Jorge Jesus, muito provavelmente. E na final, que a gente já fez um Polêmicas Vazias aqui, a maior atuação ruim da história, porque ele faz um jogo muito ruim, mas decide com dois gols, basicamente nos últimos 2 lances do jogo. Então o Gabriel, ele faz gols na Libertadores em 6 jogos diferentes, contra 6 adversários diferentes, sendo no mata-mata 7 gols em 4 jogos e 1 assistência. Então é uma atuação muito emblemática aqui, mas repito, você teve atuações muito emblemáticas do Bruno Henrique também. Para você ter uma ideia, o Gabriel, ele faz 9 gols e 1 assistência. O Bruno Henrique participa da mesma quantidade de gols. Se você pegar assistência e gols, o Bruno Henrique acaba no somatório participando da mesma quantidade. E há muito flamenguista que considera que o melhor jogador daquele Flamengo realmente foi o Bruno Henrique, conforme foi eleito na Libertadores. O Cano, ele faz gol contra o Sport Cristal numa vitória por 3-1. Só que ele faz 2 gols e ele faz o gol do 1-1 e o gol do 2-1. Então, decisivo já na primeira fase. Contra o River Plate, que ali você olha pro Fluminense e fala, putz, vem um negócio aí. Eles fazem 5-1 no River Plate e o Cano faz 3 gols. Ele faz o 1-0, o 2-0 e o 4-1. Gols decisivos. Contra o Sporting Cristal de novo, ele faz um gol, que é o gol do 1-0, o jogo é 1-1. Aí vem o mata-mata. Contra o Olímpia, 2-0, ele faz o gol do 2-0 e dá uma assistência no jogo, ou seja, ele faz o gol e a assistência de um 2-0, que, repito, é o time que eliminou o Flamengo e era um adversário que tinha um potencial
enjoativo. E ele vai lá e resolve o jogo no 2-0 com gol e assistência. No jogo da volta, 3-1 pro Fluminense. Ele faz o 2-1, viro e 3-1. Gols importantes também. Contra o Inter, 2-2. Ele faz 2 gols. Não tem o que dizer aqui, né? Depois contra o Inter, 2-1. Ele faz um gol e uma assistência. Também não tem muito o que dizer aqui, né? Aí contra o Boca, ele faz o 1-0, que também as estatísticas consideram gols decisivos, ou aqueles game winning goals, que são os gols que botam o time na frente, né? Que decidem placar e tal. Aqui acaba que o gol decisivo é do John Kennedy, mas o gol do 1-0 não dá pra falar que é um gol qualquer, né? É um gol que depois, por acaso, o Boca acha um 1-1. Então, no final das contas, o Cano fez na Libertadores gols em 8 jogos contra 5 adversários diferentes. No mata-mata, ele faz 7 gols em 5 jogos e dá 2 assistências, ou seja, participa de 9 gols em 5 jogos. Ele não faz gols nas oitavas, mas ele faz gols na ida e volta das quartas, na ida e volta da semi e na final. Então, assim, ele é tão decisivo quanto o Gabriel, no mata-mata e na Libertadores como um todo. Só que tem um ponto. O Flamengo do Jorge Jesus, ele tinha essa distribuição de talentos e jogadores que, se o Gabriel não vai bem aqui, ou se o Gabriel erra um gol aqui, perde gol a colar, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro tinham um potencial decisivo muito grande. No caso do Fluminense, a dependência do Cano era muito grande. Ela diminuiu um pouquinho com a aparência do John Kennedy na reta final, mas, num geral, a dependência ela foi muito grande em termos percentuais. E o Cano deu conta deste recado. O Flamengo, que é tratado com justiça como um dos melhores, se não o melhor time do século no futebol brasileiro e um dos grandes times da história recente da Libertadores, ele é um time, num geral, que distribuía mais talentos ao redor do campo, por mais que, repito, os números dos dois sejam muito parecidos, dos dois times, na Libertadores. Mas os números de Gabriel e de Cano é muito pró-Cano na produção ofensiva, na variação de gols, na quantidade de gols, na conversão de gols. Ele perdeu menos gols, ele fez tantos quantos gols decisivos, ele fez gols em mais adversários, ele fez gols em mais jogos. Então, no final das contas, assim, na Libertadores, é óbvio que o emblemático é o Gabriel. O Gabriel, 2 gols na final tem um peso que é muito difícil da gente medir aqui. Mas se você olhar bola por bola, gol, constância, consistência, poder de decisão, qualidade desses gols, variação dos gols, pra mim, o Cano jogou mais nessa Libertadores de 23 do que o Gabriel jogou em 2019, até porque, de novo, repito, o melhor jogador da Libertadores nem o Gabriel foi. E nessa Libertadores a gente não tem nem dúvida, né? É óbvio que foi o Cano, não há nem discussão. Na de 19, no próprio time do Flamengo tem debate, que é entre Gabriel e Bruno Henrique, e o prêmio oficial, o anel lá da Bridgestone, foi dado para o Bruno Henrique. Então aqui eu acho que o Cano jogou mais que o Gabriel na Libertadores, na comparação 23 com 19. Quem fica mais na memória das pessoas, quem furou mais bolha, talvez seja o Gabriel, porque 2 gols na final, 38 anos de fila, aquela coisa épica contra o River Plate, que era o então campeão da Libertadores, só que o Cano é campeão no Maracanã, tirando um trauma danado do Fluminense, contra o Boca, que é a maior grife da América do Sul, não era o melhor time, fato, no mesmo palco que o Fluminense sofreu o maior trauma da sua vida e dando o primeiro título da história do Fluminense, que era quase uma obsessão. Então, assim, em termos de epopeia, as 2 conquistas são muito absurdas. Só que realmente, 2 gols na final, o cara virou tatuagem, não sei o quê, mas o Cano também tá aí, viu? O Lzinho dele tá espalhado em vários cantos. Então, bicho, a briga ela é muito boa, mas eu acho que somando tudo, a qualidade dos gols, a variação desses gols, a conversão desses gols, a precisão desses gols, a participação, inclusive, no momento sem bola. Sem o Cano, eu acho pouquíssimo provável que o Fluminense fosse campeão da Libertadores. Sem o Gabriel, ia ser difícil também pro Flamengo. Mas o time era muito poderoso, né? Vai que o Bruno Henrique encarnasse ali, ou o Arrascaeta, enfim, o Everton Ribeiro. Eu acho que tinha uma distribuição ali de protagonismo maior do que nesse Fluminense, o que acaba sendo um ponto para o Cano. Então, quem jogou mais na Libertadores, comparando 19 com 23, Germán Cano. Inclusive, fiz esta enquete lá no meu Twitter, com 40 mil votos, 55-45 pró-Gabigol. Mas já chegou no começo, estava 57-43, aí foi diminuindo, o Cano chegou a virar e depois o Gabigol estabilizou de novo, 55-45. Mas, cara, na boa, a última coisa que você pode falar é, não tem comparação. Ah, isso aqui, porque aí tu erra. Dizer que não tem comparação, óbvio que tem comparação, pô. Você pode preferir o Gabigol, não tem problema nenhum. Eu acho que o 2019 do Flamengo é icônico,
Não se compara ao Fluminense de 23, mas eu tô falando de novo só da Libertadores. No recorte da Libertadores, eu acho que a Libertadores do Cano ela é mais completa do que a Libertadores do Gabriel. Então, sim, tem comparação. Dizer que não tem, aí é só clubismo e aqui a gente não tá fazendo programa pra clubismo, até porque o meu clube, que todo mundo sabe qual é, se fosse por clubismo, eu chegava aqui, o programa tinha 30 segundos. Falava, ó, Gabigol acabou, mas, porra, eu não trabalho pra isso, né? Então, roda a vinheta aí, por gentileza, também, João. Aí é o seguinte, aqui vai uma análise também que vale pra vida, tá? Quando você acha que uma coisa é simples, tente mergulhar na complexidade desta coisa. Eu acho até que a gente já tratou desse tema aqui, mas é pertinente que a gente repita, porque comunicação é o quê? É repetição. Quanto mais a gente fala, mais fica na cabeça das pessoas. Portanto, um agradecimento de novo aqui à PagBet. Quanto mais eu agradeço, né, mais vira uma verdade. É o meu muito obrigado pela PagBet ter ido resgatar pelo braço este quadro que é o Opiniões que você não tem o direito de ter. No link da descrição desse vídeo, tem lá pra você fazer os seus palpites e brincar, inclusive na última rodada de Liga dos Campeões, já mirando o mata-mata, tem várias projeções de médio e longo prazo, olhando para campeonatos estaduais que vão começar, para a reta final do Brasileirão, vários palpites que você pode dar, fazer umas combinadinhas bonitinhas. Eu volto e meia, boto no meu Instagram lá o Mamãe PagBet, que é odds muito boas, que estão pagando legal e que a gente olha pouco. Tipo, na última rodada de Liga dos Campeões, eu cravei quase 100% das diquinhas. Sabe quem é que me quebrou? Bayern de Munique. Pô, era o maior favorito no jogo com o Copenhague, aí tinha uma oddzinha top pro Harry Kane começar marcando. Aí o cara vai e faz o quê? 0-0. É osso, né? Inclusive perdeu 100% de aproveitamento. Mas ó, feito o agradecimento e o link tá lá embaixo, muita gente no bar fala, mas o centroavante também só faz gol, né? Fazer gol é fácil. E aí eu disse isso recente no programa do Haaland. Pô, vai fazer você. Se posiciona, marca a linha. Você, o Birajara, que mora ali nas adjacências da Praça Seca, você não consegue nem marcar a linha de impedimento, cara. Tu ia ficar na banheira toda hora. E aí quando você fala que é fácil fazer gol, você corta, tá lá tu reclamando na arquibancada do teu atacante chamando burro, não tá vendo que tá impedimento? Ora, mas não é fácil? Cara, marcar a linha de impedimento, ficar em condição de gol é difícil pra caramba. Sabe quem fazia isso com maestria? Ronaldo Fenômeno. Ficava pouquíssimo em impedimento. Fazia uma leitura de linha que era fantástica. E aí toda hora ele tava na cara do gol sozinho, driblava o goleiro. Aí tu fala, mas também driblar o goleiro até eu. Cara, vai ter esse time, vai fazer o facão certinho, vai fazer aquele gato que chama gato, tá? Você que não é boleiro e não sabe, é fazer o gato, fingir que vai pra cá e pro outro lado, né? O que o Ganso fez na final da Libertadores, ele deu o gato, que é o quê? Ele foi ali, voltou, o marcador, pum, deixou ele sozinho, aí ele chapa, gol. Aí tu fala, gol fácil de fazer. Vai fazer você. Não é, cara, ser centroavante é difícil pra caramba, porque primeiro, você tem que se colocar na situação do gol, que isso exige senso de posicionamento, leitura de jogada, capacidade física, às vezes, de dar um arranque pra receber. Outra coisa que a galera fala que é fácil, tem gol do Cristiano Ronaldo, que ele sai arrancando lá do meio campo, sem bola, tá? Parece que ele tá disputando 100 metros rasos com o Usain Bolt. Aí tá o companheiro com a bola aqui, no contra-ataque. E ele sai mó tempão atrás. Aí ele vai na área, o cara cruza, ele chapa ali, gol. Aí tu fala, fácil. Meu irmão, o cara acabou de dar um sprint de 60 metros a 40 km por hora. Mas o Birajara da Praça Seca, sentado no sofá dele lá, fazendo crochê com a avó, acha que é fácil. Isso aí, esse gol até eu. Pô, meu amigo, o que tu acha que é fácil, existe um processo por trás. Se colocar na situação, ter força física, capacidade de leitura sua, do adversário e do companheiro, pra aquela história, né? A bola parece que procura o cara. Só que engraçado, ela procura sempre os mesmos, né? Sempre os mesmos. A roda, tá no pé do mesmo cara. Não é coincidência, é talento. E aí tem o outro detalhe que é a conversão. A chancezinha que é clara, tem muito atacante por aí que perde. O bom vai lá e faz, perde pouco o gol. Então assim, mas o centroavante faz só gol, que é a essência do jogo. Logo, ele faz a coisa mais difícil do jogo, que é o que faz você ganhar campeonato, que é o que faz você ter argumento para zoar seu coleguinha no dia seguinte na faculdade ou no colégio, ou no trabalho, ou no supermercado, ou sei lá onde é. É o cara que você diz que faz o trabalho fácil. Então, meu amigo, me poupe, né? Me poupe. Você não consegue fazer gol nem na sua pelada da segunda-feira, no sintético. Aquele cheio de borracha que quando tá quente, tu sente o cheiro do queimado da borracha. É foda. Ainda bem que tá mudando isso aí. Mas ó, é isso, acabou o programa, hein? Gostei foi dessa camisa, bonitinha.